Olá, está no ar mais uma edição do podcast Diálogos de Justiça, uma produção do Tribunal de Justiça de Roraima, para aproximar você das ações de justiça, cidadania e inclusão. E hoje, aqui nos estúdios do Diálogos de Justiça, recebemos a bibliotecária do Tribunal de Justiça de Roraima, Madrice Cunha, e a pauta é Projeto Leitura Abre Portas. Você vai saber tudo sobre esse projeto já já. Madrice, seja muito bem-vinda. E o nosso programa também conta com recursos de acessibilidade, né? E para isso vamos fazer a nossa autodescrição para as pessoas com deficiência aí entenderem o que nós estamos falando, o que estamos vestindo e o ambiente onde estamos inseridas. Eu sou uma mulher branca, me chamo Tarsila Rodrigues, estou na condução desse programa, visto um terno verde com uma blusa preta e estou sentada. Madrice, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por esse diálogo que nós teremos hoje. Eu sou a Madrice, eu sou uma mulher negra, eu uso óculos, eu estou usando uma roupa na cor caramelo e é isso. Então, Madrice, hoje vamos falar sobre um projeto que faz a diferença dentro do Tribunal de Justiça de Roraima, né? Que é o projeto Leitura Abre Portas. E você que está inserida diretamente aí em todas as ações, gostaria que você explicasse para quem está nos assistindo e nos ouvindo o que é esse projeto e como ele faz a diferença na vida dos jovens e das famílias que ele atende. O Leitura Abre Portas, ele é uma iniciativa do GMF, que é o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Roraima, né, do Tribunal de Justiça, em parceria com a Biblioteca, a Infância e Juventude e também tem parceria com a CETRABS. Para ficar mais claro, esse projeto ele atua diretamente com aqueles adolescentes, né? Aqueles jovens e adolescentes que estão cumprindo pena no sistema socioeducativo. E como é que a leitura diretamente consegue adentrar nesse ambiente e fazer a diferença na vida desses jovens? Algumas das ações de destaque, você poderia citar aqui para a gente algo assim que chamou a atenção de vocês e que é considerado um destaque dentro das ações do projeto? Exatamente. O projeto ele é destinado aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em Roraima, né? Aqueles adolescentes em conflito com a lei. E esses adolescentes, eles ficam eles têm dois regimes, o regime fechado, que é o CSE, e o regime a semiliberdade, onde eles ficam de segunda a sexta, eles ficam na unidade, e o CSE, eles realmente ficam em regime fechado, eles não saem. E aí o projeto atua nessas duas vertentes, tanto no CSE como na semiliberdade. E as ações que a gente leva para lá, que são várias ações que o tribunal, juntamente com os seus parceiros, né? Hoje nós já temos parceiro aqui dentro do tribunal, com a ouvidoria, com a corregedoria. E assim, é um projeto do Tribunal de Justiça que leva a cultura até esses adolescentes que cumprem essas medidas socioeducativas. Vamos voltar um pouquinho lá em 2024. O projeto promoveu uma oficina de desenhos com base no livro Daniel Sapeca e Diamante Azul, do Tepequém, que rendeu uma grande exposição artística entre os adolescentes e escritores roraimenses. Qual a importância dessa atividade? Como essa atividade influencia na vontade desses adolescentes em voltar para a escola, em continuar estudando? Como é que o Leitura Abre Portas faz esse incentivo dentro das ações? Sim. O Leitura Abre Portas, ele tenta trabalhar a literatura regional, num contexto regional, literatura brasileira, mas no contexto regional, está valorizando o autor regional, a literatura regional. E aí o Daniel Sapeca foi um livro bem trabalhado, né, pelo Tribunal de Justiça, dentro das unidades socioeducativas, tanto no CSE como na semiliberdade. A semiliberdade hoje, ela não tem uma biblioteca ainda, mas nós já estamos estruturando essa biblioteca, né? Que a gente vai falar mais daqui a pouquinho. E o Daniel Sapeca e o Diamante Azul do Tepequém, ele conta sobre as lendas, os mitos de Roraima. E aí foi trabalhado toda a literatura com os adolescentes. A equipe do CSE, a equipe técnica, fez todo esse trabalho. E aí foi feita uma oficina com esses adolescentes
para que fosse feito a releitura do que estava lá no livro, das ilustrações, dos desenhos. E eles aprenderam as técnicas de como fazer. E isso é importante para o adolescente, porque às vezes ele auto se identifica ali. Por quê? Porque nós estamos trabalhando o regional, estamos trabalhando a nossa cultura, os nossos costumes. E para eles é muito bacana ver isso, né? Ver isso retratado. Hoje, esses desenhos que foram feitos, essa exposição, hoje ela está em uma exposição permanente numa sala da Biblioteca do Tribunal de Justiça, que fica localizado no Fórum Cível. E é uma exposição belíssima. Quem tiver interesse de ir lá conhecer, são desenhos muito lindos, feitos pelos adolescentes. Quantos adolescentes, mais ou menos, têm desenhos expostos lá nessa biblioteca, Madriz? Em torno de uns 20 desenhos, mais ou menos, 20 a 30 desenhos. Porque nós já trabalhamos o volume 1, que era o Daniel Sapec, e o Diamante Azul do Tepequém, que é do Tílio Figueiras. E trabalhamos o volume 2, que era sobre o patrimônio histórico de Roraima. Então, nós temos uma exposição sobre as lendas e outra exposição sobre o patrimônio histórico de Roraima. Ai, muito legal, muito bacana. Olha aí, para quem nos acompanha, já pode conferir os desenhos, né, as obras autorais desses adolescentes que estão expostos lá na Biblioteca do Tribunal de Justiça de Roraima, que fica localizada aqui no Fórum Cível, não é isso? Madrice, agora a gente vai falar sobre um link nacional dessa ação. Como o Leitura Abre Portas, ele está exposto aí no cenário nacional com o apoio do Conselho Nacional de Justiça, né? Em quais ações foram destaques em 2024 e já em 2025? Em quais ações esses adolescentes, por meio do projeto Leitura Abre Portas, participaram nacionalmente? Bom, foi ano passado, o Sistema Socioeducativo, que é o CSE, participou de uma prática que era uma oficina de HQs, que foi feito aqui com eles, que o CSE proporcionou juntamente com o tribunal, né? E essa oficina ela foi exibida em evento restrito da 3ª edição dos Caminhos Literários, que foi muito elogiado, foi uma ação do projeto que foi muito elogiada a nível nacional, né? Porque nós não foi possível outras pessoas assistirem, mas o evento é restrito aos adolescentes, que é o Caminhos Literário pelo CNJ, o PNUD, acontece todo ano, e esse evento ele exibiu um vídeo de 5 minutos, né? Feito pela oficina de desenho com os adolescentes, e foi muito bacana. E esse ano também ele vai participar também, agora os adolescentes da Semi-Liberdade, que eles cumprem regime semiaberto, né, as medidas deles, e vai ser um vídeo sobre oficina, sobre a Roraima visto pelos nossos olhos, que ficou um vídeo encantador, né? As fotografias ficaram maravilhosas, e assim, é a questão de proporcionar mudanças na vida desses adolescentes, né? Muitas vezes eles não têm acesso à cultura, não têm acesso à leitura quando eles estão aqui fora. E aí, quando eles começam a cumprir essa medida, esses adolescentes, eles passam a conhecer o universo da cultura, né? O universo da leitura, da literatura, e eles percebem que a partir dali, eles pode haver transformação. E as ações do Leitura Abre Portas, ela sempre busca aproximar a família do adolescente. Por quê? Porque às vezes aquele vínculo afetivo tem sido perdido. Mas a partir do momento que há essa aproximação, a gente já percebe que já houve mudanças. Nesses adolescentes, a mudança ocorre. Mudança para melhor. Com o envolvimento da família, né? Exatamente. Com a família ali acompanhando, com o apoio das entidades. Hoje, quais são as entidades as instituições que apoiam Leitura Abre Portas aqui no estado de Roraima? Bom, o Leitura Abre Portas, ele é um projeto do Tribunal de Justiça, né, em parceria com a CETRABS. Hoje há um acordo de cooperação técnica que foi assinado ano passado, acordo 22, 2024, e esse acordo é entre o Tribunal e a CETRABS, né, que para proporcionar o projeto, para ter vínculo realmente institucional do projeto. E também nós já temos apoio da Secretaria de Cultura, também já temos esse apoio, estamos buscando outros apoios, além do tribunal,
outros apoios a gente busca justamente para proporcionar a esses adolescentes que muitas vezes vivem em situação de vulnerabilidade e nós acreditamos que o Leitura Abre Portas está fazendo a diferença na vida desses adolescentes. Está realmente abrindo portas, Sim. né? E para a gente fechar aí um balanço sobre 2024, para partir para as novidades que tem em 2025, eu queria que você fizesse uma avaliação de como foi o Leitura Abre Portas em 2024, aqueles eventos que mais marcaram e que mais fizeram a diferença na vida desses jovens. Em 2024 houve muitas ações, né? Sempre pautados na inclusão desses adolescentes na sociedade, para que eles possam ser reintegrados na sociedade de forma mais conscientes, né? Que eles são pessoas que fazem parte daquela sociedade e eles precisam estar próximo das pessoas, próximo dos familiares, se aproximem mais para que eles tenham um futuro de mudança, um futuro de transformação. E em 2024 as ações foram várias, né? Teve o aniversário do projeto, que incluiu o aniversário do Tribunal de Justiça, na época do aniversário do projeto. E esse evento foi muito importante porque houve a participação de muitas autoridades. Os adolescentes, eles às vezes participam dos eventos do tribunais. Como eles participam? Cantando, né? E fazendo outras apresentações, poema autoral. E também teve a oficina de Pinheiros de Natal, que é um evento que realmente aproximou os familiares. Exatamente. Também. Fomentou realmente a cultura, a leitura, junto ao socioeducativo. Certo. E agora, 2025, estamos chegando no segundo semestre. O que o Leitura Abre Portas já fez nesse primeiro semestre e o que está planejando aí para o segundo semestre de 2025? Bom, o Leitura Abre Portas, nesse primeiro semestre, já houve a oficina de fotografia, que foi com o servidor da Corregedoria do Tribunal de Justiça, aqui do Tribunal de Justiça, Oribes e Edson. Oficina de fotografia. Sim, oficina de fotografia. Essa oficina, ela teve a parte teórica e teve a parte prática. Qual foi a parte prática? Foi com os adolescentes do semi-liberdade, né? Os adolescentes que cumprem medida no regime semi-liberdade. E foi um dia de parte teórica e houve a parte prática. A parte prática foram 2 dias que eles vieram, foram nos principais pontos turísticos históricos de Roraima, e aí eles fotografaram, na visão deles, muitos deles gostaram da oficina e perceberam que a fotografia ela pode fazer mudanças, a fotografia ela pode ser uma profissão, né? Isso foi trabalhado com eles e foi uma coisa bem impactante para eles. E vai sair um resultado de um vídeo, né, que vai ser exibido no Caminhos Literário, que é um evento, como eu já falei, para o socioeducativo de todo o Brasil. E Roraima foi selecionada novamente, a unidade do Sistema Socioeducativo de Roraima, com a prática da oficina de leitura, que eu acho que vai ser, acredito, pela segunda vez, exatamente, né? exatamente. E eles fizeram as fotos com máquinas, com celulares, eles fizeram essa oficina, como foi o equipamentos? Como foi que esses equipamentos chegaram para eles lá? Bom, essa oficina, ela partiu a partir de celulares, acesso, né? Sim, o acesso a celulares deles, né? Foi monitorado, né? Foi monitorado. Os agentes da Semi-Liberdade participaram da oficina, levaram os adolescentes, todos identificados, e foi feito a partir de celular. E ficaram fotografias lindas, magníficas. É bom sempre, né, a gente frisar, porque sabemos que por estarem cumprindo algumas medidas socioeducativas, existem algumas restrições e que o programa também se preocupa com esses cuidados, né? Sim. E com essas regras. E eu soube que teve uma sessão de cinema para eles. E como foi para eles participarem dessa sessão de cinema? Como se deu a escolha dos filmes e como foi a aceitação deles, Madris? Essa sessão de cinema foi uma ação também da 4ª edição dos Caminhos Literários, que é esse ano, que tem como tema o audiovisual Adolescências em Cena, né? E aí foi escolhido 2 filmes regionais, o Ricos de Amor 2, cuja roteirista é a Jamo Apixana, que ela vai dar uma oficina para eles,
né? Agora no dia 4, que faz parte do evento nacional. E também o documentário Roraimeira. E também teve um da Formiguinha, a incrível história do milho gigante. E foi assim, alguns curtas, né? E Combustão também, que é o Thiago Briglia, que é o diretor, ele que é o diretor desses filmes. Esse do Roraimeira, o Combustão e o da Formiguinha e o Milho Gigante. Então, eles aprenderam realmente o que é a diferença de um documentário, a diferença de um curta, a diferença de um longa. E então eles realmente passaram a ter uma noção do que é, né? Porque às vezes a gente mesmo pode ver, a gente está só assistindo o filme, mas a gente não tem noção do que está por trás daqueles filmes, né? Então foi uma ação muito bacana para eles. Ai, que bom. Fico muito feliz, ficamos muito felizes em saber. Madrice, a gente está chegando ao final do nosso programa e assim, além do recado e de reforçar essa parceria, essa ação que é o Leitura Abre Portas, queria que você explicasse para quem está em casa como é que como é que a gente pode fazer para contribuir com Leitura Abre Portas, com doações de livros, com inscrições para palestras, se voluntariando, como a sociedade pode fazer para agregar no Leitura Abre Portas? Bom, o Leitura Abre Portas é um projeto, né, de inclusão, um projeto social. E como eu posso participar? Eu posso doar livros, eu posso fazer essa literatura. Quando a gente recebe, há toda uma seleção de que livros podem chegar até o adolescente, né? Porque o Dr. Marcelo, da Infância e Juventude, o que mais ele pede? O livro, ele precisa estar de acordo com o planejamento dos adolescentes, né? Então, a gente não pode levar qualquer livro. São os livros que chegam até nós, até o que eu digo ao tribunal, e a equipe do tribunal, ela faz essa seleção, e essa seleção, ela é incluída no acervo das bibliotecas, que agora, no segundo semestre, a gente vai ter a satisfação de entregar a biblioteca, né, na Semi-Liberdade, que vai ser um evento bem bacana. Ai, que bom. Ficamos felizes, muito felizes em saber que a gente pode contribuir, né? Quem está em casa também pode contribuir dentro da doutrina, né? Dentro é como se fosse uma grade, né, de instruções do programa. E, Madrice, muito obrigada pela sua presença aqui, por compartilhar essa iniciativa tão importante, né, capitaneada aí pelo Tribunal de Justiça de Roraima, em parceria com todas as instituições de boa vontade, né, que atuam de muito boa vontade no programa Leitura Abre Portas. Quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade e eu digo que o Leitura Abre Portas, ele transforma vidas. Não, é um Leitura Abre Portas que dentro do tribunal, hoje nós estamos conseguindo, né, indo nas unidades, hoje a gente pode dizer que é um projeto consolidado e é um projeto de boa prática, né, a nível nacional, que nós participamos do prêmio CNJ de inovação no judiciário e dentre 300, não sei quantas, mais de 300 práticas, né? A gente ficou em 14º lugar, o tribunal ficou com o projeto Leitura Abre Portas. E então quer dizer que é um projeto que a gente precisa dar acesso, dar direito à cultura a esses adolescentes que muitas vezes nunca tiveram acesso a isso, né? Então é importante dar acesso à música, à literatura, à dramatização, a criar autorias próprias. E então é isso, Leitura Abre Portas realmente é uma ferramenta que veio para auxiliar esses adolescentes, né? Muito obrigada, Madrice. E para você que nos acompanhou até aqui, compartilhe e acompanhe as ações do Tribunal de Justiça de Roraima no nosso site, nas nossas redes sociais e compartilhe este episódio do Diálogos de Justiça. Eu encontro você na próxima.